E aí, gente, seguimos para mais um dia com nossas dicas aqui na Quarentena Enem 2021. Eu sou o Bussunda e se você não conhece o canal ainda, está chegando aqui por acaso, se inscreve, ativa as notificações que a gente vai até os dias do Enem aí dando essas dicas breves aqui, 4, 5 minutos para você. E hoje a gente trouxe aqui uma questão que é bem relevante, bem significativa, a historiografia, a escrita da história. Olha só, o Enem ele gosta de abordar uma ou outra questão que vai envolver não a questão do conhecimento de história objetivo, o que causou a Primeira Guerra, o que trazia o Renascimento, etc. Não. Como que a história e a historiografia são construídas. É uma parte, digamos, do background da história. E aí, gente, a gente precisa comentar o seguinte. A história ela vira ciência no século XIX na mão dos positivistas. Tá? Antes disso, a história ela se confunde muito com a literatura, com as narrativas dos grandes feitos, dos heróis, historiadores dos reis que ficavam falando porque o rei fulano era tal coisa, ou o historiador do Napoleão. Napoleão dormia só 4 horas por noite, era um gênio militar, e a gente nem sabe se aquilo era história ou não era, se era uma invenção do cara. Mas aí no século XIX os positivistas disseram, não, a gente tem que fazer o seguinte, tem que analisar fontes. Não é qualquer pessoa que pode falar qualquer coisa e isso é história. E aí o positivismo ele cria um método da história, que é analisar as fontes escritas oficiais. Isso é muito interessante que dá o pontapé inicial, só que você tem que ter esse conhecimento, esse entendimento. A história hoje não é mais a história positivista, por um problema do positivismo. Tem que ser só fonte escrita e tem que ser oficial. Quem é que expede fonte oficial? Governo. Por exemplo, se a gente pegasse hoje, teriam que ser dados do Diário Oficial da União, do IBGE, de órgãos de governo. O que um jornal, o que uma senhora que deu uma entrevista lá, o que uma pessoa falou, não é válido. Claro, era um método bastante rigoroso para tentar validar a história como ciência, e funcionou. Só que a ciência histórica, a história, a historiografia, que é a escrita da história, elas foram ampliando os seus horizontes até chegar no momento atual, onde a gente tem uma diversidade de fontes e pontos de vista. O que é essa diversidade de fontes? Além dos escritos oficiais, a gente pega escritos que são noticiados em jornais de época, por exemplo. A gente pega os fragmentos, que é uma questão importante, a arqueologia, os artefatos que sobraram de uma época, etc. A gente tem a história oral, tem povos que não têm escrito, mas você vai lá e analisa o que dizem esses povos, os ancestrais dos povos, por exemplo, o indígena do Brasil é muito estudado através da história oral e através também dos fragmentos, daquilo que eles construíam, dos instrumentos de trabalho, de guerra e etc. Então tem uma diversidade de fontes, mas também dos pontos de vista. Por isso que na prova do Enem tem tantas questões com texto 1 e texto 2, porque esses texto 1 e texto 2, muitas vezes eles colocam um ponto de vista de um e ponto de vista de outro e lide com isso para achar a resposta. Entendeu? Porque a história é baseada em pontos de vistas distintos. Não existe uma certeza histórica sobre muitos assuntos. Tipo, o que levou ao início da Guerra do Paraguai? A gente não sabe. O que causou a crise de 29? Tem pontos de vistas distintos, tá? Então pode aparecer questões assim, isso é teoria de história. E também a história foi se tornando interdisciplinar, porque a história se aproxima da economia, se aproxima da sociologia, se aproxima da política, da psicologia, etc, etc. E a história é uma ciência muito vasta, muito ampla, e vocês precisam saber disso para responder e acertar lá na provinha do Enem, certo? Bom Enem para você, amanhã a gente volta aqui, continue com a gente, se inscreva, ative as notificações e tchau!